Vamos aprender sobre o órgão que fiscaliza os atos da administração da sociedade cooperativa. Ele é um órgão essencial ao funcionamento democrático e transparente de uma cooperativa, tão importante que a Lei 5764 de 71 estabelece a obrigatoriedade da sua constituição e funcionamento. Em uma cooperativa, o Conselho Fiscal realiza tanto a fiscalização preventiva como a repressiva. No aspecto preventivo, os conselheiros fiscais zelam pelo cumprimento da lei, do estatuto, do regimento interno e das deliberações da Assembleia Geral. Quando o foco é repressivo, os conselheiros fiscais notificam o órgão da administração sobre possíveis irregularidades, recebem reclamações dos associados e solicitam a contratação de auditoria, entre outras atividades e providências. Assim, o Conselho Fiscal atua para eliminar e corrigir atos administrativos irregulares. De acordo com a legislação cooperativista, é papel do Conselho opinar sobre relatório anual da administração por meio de parecer a ser aprovado pela Assembleia Geral. Opinar sobre as propostas dos órgãos de administração a serem submetidos à Assembleia Geral. Denunciar aos órgãos de administração e, se necessário, à Assembleia Geral, eventuais erros, fraudes ou crimes. Convocar a Assembleia Geral Ordinária. Convocar a Assembleia Geral Extraordinária sempre que houver motivos graves e urgentes. Analisar mensalmente o balancete e as demais demonstrações financeiras da cooperativa. Exercer essas atribuições durante uma eventual liquidação da sociedade cooperativa e lavrar no livro de atas e pareceres o resultado de tudo que for examinado pelo Conselho Fiscal. É importante ressaltar que o Sescop também oferece cursos para capacitar os cooperados que desejam exercer a função de conselheiro fiscal em uma cooperativa. A fiscalização da cooperativa não é responsabilidade exclusiva dos conselheiros fiscais. O Conselho Fiscal deve ser composto exclusivamente por cooperados. Os membros desse conselho devem ser eleitos em Assembleia Geral Ordinária, sendo 3 membros efetivos e 3 suplentes. O mandato do conselho é de 1 ano, e após esse período deve ser realizada uma nova eleição. A lei permite a reeleição de 1/3 dos membros. Desta forma, a cada ano, 2 conselheiros podem ser reeleitos e 4 precisam ser renovados. As cooperativas de crédito são uma exceção, em que o mandato do Conselho Fiscal pode ser de até 3 anos. Outra exceção são as cooperativas de trabalho. Essas cooperativas podem ter o Conselho Fiscal formado por 3 membros, desde que a cooperativa tenha menos de 19 sócios cooperados. Depois de eleitos, os conselheiros fiscais devem se reunir com frequência pré-definida. É recomendável que haja pelo menos uma reunião ordinária por mês, e as extraordinárias devem ocorrer sempre que necessário. A reunião deve ser convocada com antecedência pelo coordenador do Conselho Fiscal ou por um substituto. Para que a reunião aconteça, é necessária a presença de 3 conselheiros efetivos. Em caso de ausência ou impedimento de membro efetivo, ele deve ser substituído por um suplente. Já as deliberações devem ser aprovadas por maioria dos votos. Porém, apenas os conselheiros efetivos têm direito a voto. Somente em caso de ausência ou impedimento de membros efetivos, o voto é permitido aos suplentes. Para que o Conselho Fiscal desempenhe suas funções, os órgãos de administração são obrigados a fornecer cópias das atas das reuniões. Também devem ser disponibilizadas, sempre que solicitadas, cópias de balancetes e demonstrações financeiras, bem como os relatórios de execução orçamentária. Os conselheiros fiscais e os administradores da cooperativa têm os mesmos deveres legais e podem responder civilmente pela omissão, por atos culposos ou dolosos e pela violação da lei ou do estatuto. Porém,
o Conselho Fiscal não responderá por atos de outros órgãos da cooperativa e de seus integrantes se não tiver sido conivente com esses atos ou participado deles, e desde que não tenha sido omisso no dever de fiscalizá-los. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.